Olá, me chamo Mário Ramos Fabrício e estarei aqui apresentando a atividade número 2 do professor Felipe, que tem como principal tema os traçados e processos de caldeiraria. Então vamos lá. Bom, o principal objetivo do relatório é destacar, as NBRs, a 15151 e a 15153. A 15151 se dá mais para a parte de caldeireiros montadores. Já a 15153 se deve mais à parte dos caldeireiros de manutenção. Então, as normas ABNT-NBR 15151 e a ABNT-NBR 15153 foram criadas para suprir a necessidade, estabelecendo critérios claros e objetivos para garantir que os profissionais estejam devidamente capacitados para exercer suas funções, com segurança, qualidade e competência técnica. Ou seja, essas normas vieram para que todo o caldeireiro, o operador, de fato, tenha esses requisitos para exercer a função, Então, tem como principal objetivo esses requisitos, Esses requisitos de capacitação, para os operantes, os trabalhadores em si. Então, a 15151, como foi dita, a NBR, é para os caldeireiros montadores, que ali atuam na montagem, alinhamento, ajuste, fixação de estruturas metálicas e equipamentos industriais, que estamos falando ali, de caldeiras, Então, ele fica responsável ali pela montagem, Já a NBR, como foi dito, a 15153 é voltada para a manutenção. Então, ali, os caldeireiros vão ser direcionados e focados em si para reparos, troca de componentes, inspeções, manutenções preventiva, corretiva, preditiva. Então, essa norma abrange isso, tá? Então, vamos ver alguns que essas normas permitem, que a indústria, que permite o quê, Então, permite que a indústria contrate com base em critérios técnicos padronizados e promove a segurança do trabalho, além de garantir a qualidade e confiabilidade dos serviços. Então, o trabalhador que possui, essa qualificação será um profissional qualificado para exercer a função que vai ser demandada para ele, Que a função seja ela para montador ou seja ela para manutenção. Então, vamos dar início aí ao caldeireiro montador, que é a NBR 15151, Então, o caldeireiro montador, ele vai ser aquele trabalhador responsável por projetar, desde a criação ali até a parte final da caldeira, Então, ele é responsável por todo o projeto mecânico, além de preparar várias peças e todo o conjunto de montagem de todo o componente, Então, ele é aquele cara responsável pela montagem. Então, existe sim qualificação e alguns requisitos, que pedem para que você seja o caldeireiro montador específicos da NBR 15151, que são os principais pontos que foram citados aqui no relatório, que é ter principalmente um ensino fundamental completo, um curso de formação necessário ter completado um curso com conteúdo voltado para leitura e interpretação de desenhos técnicos, técnicas de marcação, traçagem, corte e conformação. Essas técnicas são para chapas, tanto para materiais que vão ali na parte interna quanto na parte externa da caldeira, tá? Então, é muito importante essa parte. Além disso, o responsável tem que ter os requisitos de medições e tolerâncias
métodos de fixação e alinhamento e experiência prática mínima de 6 meses comprovada em atividades de montagem. Então tem que ter uma experiência aí de no mínimo aí 6 meses, né? Então não é qualquer profissional. Além disso, treinamentos complementares, segurança do trabalho com ênfase em altura, movimentação de carga e etc. Metrologia e montagem de estruturas e equipamentos industriais. Então tá aí todos os requisitos de fato para você ser um caldeireiro montador, né? Então já o processo de certificação, o conteúdo, né, é feito primeiro ali uma avaliação de fato teórica, né, com o profissional, com os conteúdos com materiais metálicos, simbologia de soldagem, normas técnicas e segurança. Além disso, né, aplica-se, como foi dito aqui, como foi escrito e anexado aqui no relatório, a avaliação prática, tá? Que consiste na execução de uma montagem real ou simulada com base em desenho técnico. Então, a avaliação vai ser testada, os conhecimentos de forma prática na hora lá com o trabalhador. E o avaliador observa habilidades como alinhamento, simetria, conformidade. E esse vai ser o critério de avaliação para o processo de certificação ali do trabalhador, do caldeireiro, né? Então, a certificação deve ser emitida por entidade certificadora reconhecida, né, pelo MEC. Tem validade de até 3 anos. Passou disso, você deve fazer a renovação. Então, aqui pode ser, como foi dito aqui, pode ser renovada com nova avaliação e comprovação, é claro, de atuação contínua na área, tá? Já a NBR, pessoal, 15153 é voltada ali para o caldeireiro de manutenção. Então, o caldeireiro de manutenção é aquele cara responsável, de fato, pelo reparo, como foi dito, a manutenção preventiva, corretiva e preditiva do equipamento, né? Então, esse profissional, como dei ênfase aqui, deve ter um alto nível de precisão, além de ter agilidade e capacidade de diagnóstico, ou seja, aquele cara que ele interpreta e entende em si de problemas, sabe identificar um problema, uma problemática, um gargalo e resolver, né? Então, e deve ter isso, pois ele trabalha sobre condições de operação real e muitas vezes sob pressão de tempo. Então, tem que ter essa capacidade de diagnosticar problemas, de diagnosticar situações, né, diante do equipamento. Então, o profissional caldeireiro de manutenção, como o caldeireiro, né, para construção, deve ter alguns requisitos básicos, né, mínimos aí para ter essa qualificação, que é o ensino fundamental completo, curso específico de caldeireiro de manutenção, com foco em técnicas de manutenção corretiva e preventiva. Manutenção corretiva é aquela que você de fato está fazendo ali quando dá algum gargalo e aí você tem que imediatamente resolver. E a preventiva, que é feita com paradas. Então ali é estimado um tempo de acordo com a empresa ou de acordo com o caldeireiro que fez a construção da caldeira. Então ele é feito testes, né? Como foi dito na atividade 1 lá que a gente viu em sala, que vão ser feitos testes e aí vão ter determinado tempos para de fato parar o equipamento para fazer essa manutenção. Além dos ajustes e substituições em campo, NR13, que é caldeiras e vasos de pressão, soldagem e corte em manutenção. E a experiência mínima é de 1 ano atuando em manutenção industrial. Além disso, deve-se ter alguns treinamentos complementares, né? Como a leitura de desenhos técnicos para manutenção, técnicas de desmontagem e montagem, tá? Porque você vai ser o responsável ali por, de fato, desmontar todo o equipamento, todo o circuito, todo o componente e montar novamente, tá? E desmontar, fazer a troca do equipamento e montar novamente. Então é muito importante ter essas técnicas aí, além de medições e inspeções com instrumentos. Então o processo de certificação ele se dá da seguinte forma, né? Avaliação teórica ali sobre questões sobre manutenção preventiva, corretiva
entendeu? Com análise ali de interpretação de falhas, como eu expliquei acima, ter aquela capacidade de diagnosticar de fato um problema, né? Então, é muito importante essa área, porque o profissional deve sim se especializar e é um caráter eliminatório, tá? Avaliação teórica aí. Já a avaliação prática se dá pela simulação ou execução de tarefas de manutenção real em equipamentos industriais. Então, dependendo ali onde o profissional irá atuar, a empresa em si, ou onde você estará realizando o teste, vai simular a execução, né? Simular de fato o trabalho que vai ser feito ali naquela empresa, tanto na parte de pressão como pressão em si, mas também como a capacidade de diagnosticar problemas, né? Então, a empresa em si tem sim a sua avaliação prática para aqueles caldeireiros ali que vão atuar na área de manutenção. A certificação é emitida também por uma instituição certificadora, né, reconhecida pelo MEC, e a validade é de até 3 anos, com possibilidade de revalidação mediante a nova avaliação ou comprovação de atuação contínua, tá? Então é muito importante aí, tá, esses processos de certificação, tanto na avaliação prática como na teórica, que é caráter de eliminação, tanto na NBR 15153 para caldeireiro de manutenção, como na NBR 15151 para aquele caldeireiro montador, né? Então vamos seguir aqui para o tópico 5, né, que ali é a importância, né, de fato da certificação. Mário, por que a gente precisa dessa certificação? Hoje, a certificação é o documento, tá? É um documento ali que comprove que você é um profissional capacitado para atuar naquela área, tá? Se você possui a certificação, você de fato ali mostra, né, e comprova de fato que você pode exercer a função que você vai designar, a função que você estará escolhendo para atuar. Então, a certificação tem um papel muito importante para o profissional. Então, eu coloquei alguns pontos aqui, que é o reconhecimento formal da qualificação, como foi dito agora explicado, a maior empregabilidade, ou seja, aquele profissional que tiver uma certificação vai ser reconhecido mais pela empresa em si, no mercado de trabalho em si, na competitividade de fato, né? Hoje, quem tem ali a certificação passa na frente daquelas pessoas que não têm a certificação. Acesso a melhores oportunidades de trabalho e, é claro, a valorização do profissional. Além disso, tem os benefícios para a empresa do profissional certificado, né? Que é de fato ali garantir que aquele profissional, eu contratei aquele profissional qualificado, tá? Para atuar na minha empresa, tá? Então, isso daí é muito importante para a empresa ter um profissional certificado, tá? Além disso, redução de falhas operacionais, ou seja, aquele profissional qualificado, ele raramente erra, entendeu? Ele é treinado, ele é certificado para isso, para atuar, para não errar, principalmente na área de caldeiras e vasos de pressão, que, como foi visto em sala de aula com o professor Felipe, ali é uma panela gigante, tá? Uma panela de pressão gigante, então deve sim ter aquele cuidado e deve sim ter a certificação adequada para atuar na área, tá? Além disso, outro ponto que eu destaquei aqui é o aumento, tá, da produtividade e confiabilidade, ou seja, aquele profissional ali certificado que de fato ali, né, com a linguagem mais informal falando aqui, que desenrola, ou seja, ele resolve os gargalos, resolve as problemáticas dentro da empresa, então ali ele gera mais uma produtividade, tá, do que aquele profissional que não, né, de fato tem essa dificuldade para agir tanto em situações de pressão psicológicas, tanto quanto na parte operacional mesmo ali. Então, gera uma confiabilidade da empresa nesse profissional, tá? Então, o profissional também, um ponto é a conformidade com legislações, que é a NR13, que é as normas técnicas, né,
ali voltada para caldeiras e vasos de pressão. Então ali o órgão responsável por fazer a auditoria na empresa vai ver que o profissional vai querer saber qual é a qualificação e a certificação de fato do profissional. Então é bastante importante todo profissional, como o operador de fato, seguir e ter, né, de fato essas certificações, como é de caráter obrigatório, né, que é uma norma da BNT, a NBR 15153 e a 15151. Então, se está na norma, deve se cumprir. Então, deve seguir à risca tudo que está na norma, né? Como foi visto em sala de aula com o professor. Se existe norma e tem que ser cumprido, não pode ter, não pode fugir da norma. Ou, claro que você pode sim criar componentes além das normas, mas nada fora da norma, entendeu? Ou excluir nada da norma. Então não pode ter uma qualificação na norma aqui de uma certificação, como eu estou explicando aqui, e o profissional não tiver. Então ali quando fizer auditoria vai pedir a qualificação do profissional e vai ver que o profissional não possui a qualificação. Coisa que não acontece nas empresas, né? Hoje em dia as empresas sim têm todos os profissionais conformem, né, as normas, né? Então, os fundamentos aqui, né, vou dar início agora, os fundamentos, né, da tecnologia de caldeiraria, tá? Então, eu citei aqui alguns pontos, né, e os fundamentos de fato, né, dessa tecnologia, né, que além de envolver conhecimentos, né, pessoal, de leitura e interpretação de desenho, aqui vamos ver os fundamentos em si. Fundamentos é a parte inicial, ou seja, aquela parte ali que a gente vai ver, né, de técnicas de corte, conformação e soldagem, né, a parte inicial ali, que são pilares de fato fundamentais para os profissionais, né, que serão altamente qualificados. Então, como já diz o nome, são fundamentos da tecnologia de caldeiraria, né? Então aqui coloquei uma imagem ilustrativa, tá? A tecnologia de caldeiraria com um caldeireiro aqui soldando, tá? Como podemos ver aqui na imagem, é uma caldeira, tá? Aqui vemos o operário traçando, tá? O material metálico aqui, o material da caldeira. E aqui a parte de interpretação do desenho, tá? Essas imagens são ilustrativas. Então, essa parte é a parte introdutória, tá? Na parte de tecnologia de caldeira, os fundamentos de fato da caldeiraria, né? Então, destacam-se algumas ferramentas, né, de fato, e instrumentos utilizados na caldeiraria. Toda área precisa ter aquelas ferramentas, e instrumentos que vão ser utilizados no dia a dia, né, do caldeireiro e do operador ali, para de fato ocorrer que esteja tudo nos conformes, né? Então ali a caldeiraria vai utilizar diferentes e variedades de ferramentas, né? Então vai ser responsável por realizar cortes, medições e traçados e conformações. Entre as ferramentas mais comuns estão instrumentos de medição, crenas, paquímetros e esquadros, ferramentas de corte, tesouras manuais, serras e maçaricos, ferramentas de conformação, que conformação é aquela parte que vai conformar, vai de fato modelar, tá, ali o material, martelos, bigornas, calangras, né? Então são ferramentas que vão conformar ali o material. E equipamentos de soldagem, máquinas de TIG, MIG e eletrodo revestido, né, o 6018 ou 7013 ali. Aqui são imagens ilustrativas, né, de processos de conformação aqui, martelos, a máquina em si de soldagem, tá, paquímetro aqui em cima, tesouras manuais, crenas, tudo isso é voltado para os instrumentos de medição. Então aqui essa imagem tá ilustrativa, tá? O traçado aqui que ele está fazendo no desenho, mas existe um compasso, tá? Um compasso que ele é feito na chapa, tá? O operador usa na chapa para de fato conformar ali o material. Então ali é o chamado traçado, né?
a lei inicial da fabricação de peças em caldeiraria, consistindo na marcação precisa de dimensões e formas de chapas metálicas, como eu expliquei agora. Então ali ele vai utilizar como se fosse de fato um compasso, tá? E aí a superfície que ele vai utilizar, ele vai traçar de fato o que ele quer ali, a superfície que ele deseja com precisão, tá? Então é bastante crucial esse compasso, tá? Esse traçado para garantir de fato a qualidade e a funcionalidade, né, das peças que vão ser ali fabricadas de fato, né? Então, aqui destacam-se as operações de caldeiraria, né? As operações, né, que envolvem ali toda a etapa de fato da caldeira, né? Então, vou citar alguns, que é a corte, né, como eu falei falei atrás, que é realizado com tesouras, serras ou maçaricos, tá? Como pode ver na ilustração. Processos de conformação aqui, para fazer de fato, conformar a chapa, de fato modelar, de fato é o processo de conformação. Então aqui é o dobramento da curvatura de chapas metálicas, soldagem, união de materiais e o acabamento, né, que é ali a pintura, o lixamento, toda essa parte de final, né, da parte de operações da caldeiraria. Então, aqui destacam-se alguns pontos, né? Citei 4 pontos que se destacam aí na parte de operações da caldeiraria, né? Que, como foi visto em cima, as tesouras e serras e maçaricos são os principais utilizados aí por operadores, né? De fato, para atuar na área de caldeiraria. Aqui, como mostra a imagem, a conformação, a soldagem, como foi dito, eletrodo revestido ou processo de TIG e MIG, né? E aqui, de fato, o acabamento, que é aquele acabamento ali bem especializado, acabamento final, né? Perdão, acabamento, e acabamento já é a parte final. Então, a parte muito importante aí, finalização aí do equipamento, do maquinário, de fato, né? De todo o equipamento. Então, a tecnologia de caldeiraria, coloquei um ponto aqui específico, ela evoluiu significativamente, né? Com a introdução de equipamentos automatizados e técnicas avançadas. Hoje, de fato, a parte de desenho não está mais ligada, tá, a desenho assim, a parte manual de desenho. Algumas empresas ainda têm, tá? Porque é importante você ter essa parte manual de desenho, mas hoje, para garantir de fato ali, pessoal, a produtividade hoje não se utiliza mais com tanta frequência, tá? Como os desenhos técnicos aqui. Hoje a gente utiliza, né, softwares que foram desenvolvidos aí e que a gente aprende com o caminhar do curso, né, que são aqueles softwares responsáveis ali por, de fato, realizar o trabalho de desenho, né? Então ali a parte, né, que o software é responsável pelo desenho. Então destacam-se alguns softwares como o AutoCAD, tá? Também destacam-se o SolidWorks também, o Inventor, o Fusion, que são ferramentas criadas para facilitar de fato essa parte de desenho. Então, essa parte aqui é de desenho, né, com o CAD, né? Além disso, não só a parte de computador, né, existem máquinas, né, hoje em dia que CNC e que realizam de fato essas máquinas um processo de fabricação mais produtivo e mais eficiente e com uma produtividade maior, né? Com o aumento da tecnologia, a gente vê isso com a indústria 4.0, tá? A gente vê que aí os processos de corte CNC evoluíram muito, além de processos de soldagem robotizados, tá? Em algumas empresas, hoje em dia, os processos de soldagem, eles já são responsáveis ali, eles já são executados, perdão, por robôs, né? Então ali, esse processo, ele faz com que gere mais produtividade e eficiência, tá? Com o aumento da tecnologia, como foi dito. Então,
percebe-se o aumento, né, da eficiência desses processos que foram criados, né, com a tecnologia voltada para a área de caldeiraria. Então, essas inovações aqui aumentam a precisão, eficiência e segurança nas operações de caldeiraria, né? Aqui estão as considerações finais e todas as referências que foram utilizadas nesse relatório. Então, as normas da BNT são instrumentos de fato de padronização, ou seja, você deve seguir à risca. Então, se foi criada uma norma, você tem que seguir a norma. Você não pode ser um profissional que não está dentro da norma, que não está dentro da certificação. Então, ali quando for feito ali a auditoria da empresa, então você tem que ter ali, de fato, ali a qualificação, né? Tem que ter, seguir a norma, né? Para garantir a padronização e a qualidade profissional, né? Além disso, as normas hoje, elas promovem a profissionalização, né, do profissional, que de fato elevar o nível, tá? O nível técnico industrial ali e do caldeireiro, tá? Do operador que vai realizar. Então, as certificações de fato, como visto aqui, ela de fato nesse trabalho aqui foi destacar de fato assim, como eu posso dizer, que a certificação ela é de caráter eliminatório, tá? Na maioria aí de processos aí para atuar na área de caldeiraria, tá? Então, se você não tem a parte ali, tá? A parte de certificação para aquela área, você não é chamado, não é selecionado para a vaga, tá? Então, como eu coloquei aqui, a certificação, portanto, não é apenas um requisito legal ou burocrático, mas um diferencial estratégico para empresas e trabalhadores na indústria metal-mecânica. Ou seja, né, aquele profissional que tem ali a qualificação, de fato, a certificação, ele com certeza tem um diferencial na frente dos seus concorrentes. Ou seja, é muito importante aí toda essa certificação. Então, a norma da BNT NBR 15151 voltadas para caldeireiros, montadores, ela em si possui a sua certificação, possui os requisitos e as certificações obrigatórias para os seus profissionais, além da BNT NBR 15153, que são os caldeireiros voltados ali para a manutenção. Então, é muito importante ter de fato essa certificação e ter de fato o conhecimento, né? Ter de fato um profissional ali que vai resolver de fato esses problemas e vai de fato ali trabalhar ali sob pressão e resolver problemáticas, resolver gargalos que vão existir ali, porque a gente sabe que no processo, tanto no processo de construção, né, o processo de fabricação, tem problemas que acontecem, tá, em todo o processo, como também processos de manutenção, ou seja, o profissional deve sim ter esse entendimento, ter essa capacidade de fato resolver o problema. Então, essas normas, a gente percebe isso, tá, e deu de fato para construir de fato um relatório resumidamente e dos pontos principais que as normas abordam, né? Tanto na parte de fabricação, né? Tanto na parte de manutenção. Então, é muito importante esses requisitos dos profissionais, dos caldeireiros em si, serem certificados. Então, essa é a segunda atividade, tá, do professor Felipe. A primeira atividade a gente viu aqui, ali a parte inicial, tá, de fato a fabricação, como se dá a fabricação, e também vimos um pouco de segurança, e essa, né, a segunda parte aqui, a segunda atividade é voltada para os caldeireiros, aqueles operadores que vão fazer, de fato, realizar o serviço, né, vão realizar os processos. Então, esses são os traçados e processos de caldeiraria de acordo com a NBR 15151, que é voltado novamente para aquela área de construção, tá? Aquela parte de montadores, né, que vão montar ali
e vão entregar a parte final, e a NBR 15153, que é voltado para aqueles caldeireiros, né, voltados ali para a área de manutenção, tanto corretiva, preventiva ou preditiva. É isso. Obrigado.